Que ele fala, primeiro você tem que fazer alguma coisa não escalável para depois você escalar. Você conhece o case do Thales Gomes, do Easy Taxi? Então, ele é o fundador da Easy Taxi, ele fundou a Easy Taxi, se eu não me engano, até um pouco antes do Uber, ou na mesma época. Ele saindo de um evento no Rio de Janeiro, teve dificuldade de pegar um táxi. E aí ele percebeu da dificuldade, falou, pô, por que eu não posso simplesmente pedir pelo celular ou num site ou alguma coisa assim, eu não posso pedir um táxi? E aí ele começou a ir atrás de taxistas. E aí ele percebeu, primeiro, que ele ia ter uma barreira porque os taxistas não usavam smartphone. Então, só para você ter uma ideia, ele teve que dar ou financiar os smartphones para os taxistas. Para convencer, até foi algo muito curioso, porque ele tentava, o cara falou, não, mas eu não preciso, o telefone é só para ligar e tal. E aí ele viu, olha que coisa interessante, ele viu um taxista vendo um filme adulto num DVD no carro. E aí ele teve uma sacada, ele falou, cara, sabia que dá pra ver isso no celular? E aí fica menos, né, fica menos aberto, assim, pra todo mundo ver como eu vi que você tava assistindo. E mostrou pro cara. E o cara viu e falou, pô, que legal. Mas olha essa cara que ele teve. Antes dele investir 200 mil num aplicativo com GPS integrado com uma plataforma de táxi e tudo mais, ele criou uma landing page, easytaxi.com.br, alguma coisa assim. Ele criou essa landing page. Ele fechou lá, sei lá, com vários pontos de táxi, com, sei lá, 50 taxistas numa determinada região. E aí ele começou a divulgar nessa determinada região, próxima de shopping, aeroporto, essas coisas. As pessoas pegavam, entravam ali no site, falavam onde elas estavam e pediam o táxi. Quando a pessoa apertava o botão para pedir o táxi na landing page, não ia pro taxista, via uma mensagem para ele. Ele via onde o cara estava, via onde era um ponto de táxi mais próximo, ligava para o ponto de táxi e solicitava um táxi pelo meio tradicional. E ele solicitava esse taxista, o taxista ia lá. Pro taxista, era uma corrida normal. Pro cara que pediu o táxi, para ele era mágica. Ele entra num site, pedir um táxi e chegar um táxi. Por trás dali era um cara, que era o Thales Gomes, que ligava para solicitar esse táxi. Não é escalável. Mas ele precisava entender quais os issues que ele ia ter nesse meio do caminho. Ele precisava entender quais as dificuldades, como é que ele ia transacionar o pagamento, como é que ele ia receber, como é que ele ia pagar o taxista. E aí, quando ele conseguiu pilotar isso e afinar o produto, chegar num bom product market fit, ele foi e fez o aplicativo, integrou com o meio de pagamento, e aí ele viu que os taxistas tinham uma restrição de usar o smartphone, eles teve que financiar o smartphone para os caras, porque nessa época o smartphone não era tão comum quanto hoje, isso deve ser coisa de 10 anos atrás. Então, cara, por que eu tô te falando isso? Primeiro, ele só fez táxi. Então ele não fez táxi, carro, o Easy Eats, ele não fez o Easy Moto, ele foi fazer táxi. Ele foi fazer uma coisa só. E o MVP dele foi esse, ele pegar e fazer aquilo. Então,